gente sempre começa com a gotinha. Quero tirar aí do versículo 23. Aproveitar para crescer. Alguém, dentre as milhares de pessoas que me seguem por aí, citou esse versículo para mim. Alegando que eu não conhecia o estado das minhas ovelhas, e nem tem como, não sou Deus. Só que arrolados são 4.431. Não tem como conhecer a todo mundo. Às vezes nós somos pais, temos 2 filhos, não sabemos o que o nosso filho está fazendo. Por isso que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E que cada um de nós deve crescer como ensina Jesus, na graça e no conhecimento de Jesus, para que nós possamos viver o Evangelho de fato, que produz sobretudo autonomia e maturidade para que cada um de nós cuide da própria vida. De modo que quando é assim, nós nos relacionamos não por cobranças, nem por exercício de poder, mas para maturação, comunhão. Não é de interdependência, nem de usufruto. Então, entendam, o Evangelho, sobretudo, cria autonomia para o ser humano viver a própria vida. Quem depende de gurus são os adeptos de outras religiões, do cristianismo não. Do cristianismo nós somos dependentes só de Jesus de Nazaré, amém, amado? Mas aí vamos aproveitar para entender esse versículo. Versículo 23 do capítulo 27 diz o quê? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos. Vamos juntos? Não sei se está aqui atrás, tá? Tá, vamos ler juntos? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos. Amém? Senta um pouquinho. Aí você pode estar perguntando assim, mas pastor, essa palavra não serve para gotinha não. As gotinhas têm sido tão boas, mas essa aí não serve não. Porque eu não sou pastor, pô. Então essa palavra não é para mim. Então, cuida bem do estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos. Das ovelhas você cuida do estado delas, e do rebanho você cuida deles. Aí você diz, pô, mas eu não sou pastor, não tem nada a ver com isso. Mas a pergunta que eu faço é, quando o Provérbios foi escrito, existia igreja? Há 950 anos antes de Cristo. Então essa palavra não é para um pastor que tem um PR na frente. E ovelha não é um membro de uma igreja evangélica. Isso foi escrito há 931 anos antes de Cristo. Provérbios foi escrito entre 1.700 anos antes de Cristo. Esse é um escrito de Salomão, provavelmente escrito em 931 antes de Cristo. Então lá o evangelho não existia igreja local, não existia pastor, presbítero, diácono, não é, apóstolo, patriarca, não existia nada disso. Mas ainda assim a palavra está dizendo, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. Ele faz a diferenciação entre ovelhas e rebanho. A ovelha é o que individualmente junta, ou seja, uma a uma perfaz um rebanho. Então, ele diz, cuida bem do estado das tuas ovelhas. E depois ele diz, cuida bem dos teus rebanhos. Dos teus rebanhos. Rebanho é como se fosse o plural de ovelha, ou o coletivo de ovelha. Não é? Então, uma ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas, várias individualidades de ovelhas, indivíduos ovelhas perfazem um rebanho. Aí ele diz assim, cuida bem do estado das tuas ovelhas. Está dizendo, uma a uma. Então, ele fala de um cuidado mais tete a tete, mais perto. Mas de que ovelha o texto fala iminentemente? Dos da nossa casa. Fala daqueles que são extensão de nós mesmos. A palavra aqui é familiar. A palavra aqui é consanguínea. A palavra aqui é a ovelha que foi produzida por mim, que também sou ovelha.
é o fruto do meu ventre, é a extensão da minha própria existência. Cuidar dos meus rebanhos, no texto, é cuidar da minha família, é cuidar da minha casa, é cuidar dos meus filhos, é cuidar da minha esposa, é cuidar daquele que é comigo, que me faz ser como sou, que porque existem, trazem sentido à minha própria existência. Então, cuida das tuas ovelhas. Então, fala da proximidade. Isso vem em contra-eco lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, versículo 8, que nós já estudamos aqui muito profundamente na nossa igreja, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, o que ele faz? Nega a fé. E é pior do que um incrédulo. Isso é Paulo a Timóteo. São todos os que eles têm, sua relação inteira, seus rebanhos, mas principalmente dos da sua família, ou seja, das suas ovelhas. Ele está dizendo: você negou a fé. Você é pior do que o incrédulo. Por que é pior do que o incrédulo quem não cuida da sua família? Porque o incrédulo é aquele que nunca creu. Agora, aquele que um dia creu, mas cuja fé não desembocou na família, diz que você, embora a tenha, a nega. E porque a nega, você é pior do que o incrédulo, e como tal, por Deus, será tratado. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: não existe fé que de fato seja dom de Deus, que não comece como fruto em casa. Na minha proximidade não existe, a não ser na cabeça de alguns crentes, a possibilidade de querer desenvolver vida em Deus, quando eu, que sou fonte de vida na minha casa, a relego a plano nenhum. Ou seja, eu desmereço a minha família, eu viro as costas para minha esposa, eu ignoro a necessidade da minha filha e do meu filho e corro para a igreja para cantar musiquinha para ele. Corro para a igreja para servir o templo. Eu não cumpro o meu papel de pai, o meu papel de mãe e corro para a igreja para dizer: vou servir a Deus. Você é o diabo de si mesmo, você está se enganando. Não existe no Evangelho a possibilidade de viver uma fé que de fato seja dom de Deus, que não desemboque em casa. Estou falando que não é possível que você passe por percalços familiares, que você possa até viver divórcio, porque casamento depende de dois. Se o de cá faz e o de lá não faz, bom, é como se ninguém houvesse feito. Agora, se a fé é fé de Deus, gerada pelo Cristo no Espírito em mim, essa fé, ela não me empurra para a igreja, como você já aprendeu, ela me devolve a casa. O primeiro fruto da fé é em casa. Quando a gente se encontra com a fé de Deus, a gente não corre para a igreja, a gente corre para casa. Então, quando o salmista diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, ele está dizendo, conviva com os teus, de forma a manter um relacionamento, um diálogo, que te faça conhecer o estado dos teus filhos, da tua casa. Que você não seja só alguém que divida um dormitório, um endereço, mas que você, que dorme com aquela gente que você chama de família, tem uma relação onde vocês possam se conhecer e saber-se. É disso que ele está falando. Não tem nada a ver com pastor e ovelha, não. Não existe igreja naquele lugar. E os rebanhos? Cuida bem dos teus rebanhos. Veja que os rebanhos está no plural. Por que rebanhos está no plural? Porque o conjunto de ovelhas perfaz um rebanho. Como ele diz, cuida da tua casa, ele poderia dizer, cuida do teu rebanho. Ou seja, um rebanho chamado família. Mas por que coloca rebanhos? Porque ele está dizendo, eu não devo cuidar só da minha família, eu devo cuidar de todas as minhas relações humanas. Todas as relações que, sobretudo, produzem vida em mim. Gente que tem significância em mim. Gente que me enriquece, para quem eu sou riqueza. Gente que me é fonte e gente para quem eu sou fonte. Ele está dizendo, faça a manutenção das tuas amizades.
Faça a manutenção das relações que geram vida na tua vida. Não despreze, não menospreze, não abra mão de gente que ainda é gente com a qual vale a pena se relacionar. É como quem diz, vai chegar um tempo que você vai olhar assim, rebanhos gigantes, milhares de pessoas, você não vai achar uma que vale a pena. A gente está falando de solidão no nosso estudo, né? Como que ele preconizasse, você tem gente boa na tua vida. Quantos aqui tem um amigo, um parceiro que vale a pena? Diga aí. Glória a Deus. É o que Deus está falando. Cuida bem dessa pessoa aí. Mas cuida muito bem. Trata com manjares. Faz cafuné, dá carinho. Manda torpedo, paga o almoço dela. Abençoe. Visite. Sabe por quê? Essa pessoa que te enriquece, que te faz bem, elas vão acabar. Vai chegar um tempo que os rebanhos estarão por aí e você vai passar pelo meio dele e você não vai encontrar contato vital com mais ninguém. Elas serão cada vez mais raras, cada vez mais difíceis de serem encontradas. E o que se estabelece na ausência delas é o que a gente vai estudar no segundo estudo daqui a pouquinho, solidão. Então quando o salmista diz assim, cuida bem das tuas ovelhas, aqui comigo habita aí com quem eu sou, mas cuida dos outros rebanhos, gente que me enriquece, gente que me é fonte, gente para quem eu sou fonte, gente que faz manutenção da humanidade em mim, gente que traz sentido, gente que me enriquece. Ele está dizendo, não permita que um percalço, que um equívoco, que uma ausência acabe com essa amizade. Não permita que um erro cometido, porque você não está se relacionando com anjo, você está se relacionando com gente erra, gente se equivoca, gente dá opinião errada. Então, permita teu amigo errar também, ele não é Deus, muito menos anjo. Então não abra mão de uma amizade tão enriquecedora por causa de um equívoco. É disso que o texto está falando. Não tem a ver com patrão e chefe. Não tem a ver com o fato de ovelha ser chefe do pastor e o pastor empregado, ou o pastor chefe da ovelha e a ovelha empregado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com existência, tem a ver com maturidade. Então, eu queria aproveitar esse texto para compartilhar com você que ainda tem ouvido. Tempo de multidões ao redor, mas a incapacidade de achar na multidão um que caiba dentro. Já chegou. Caminhamos no meio da massa. E no meio dessa massa, que dificuldade de achar algum que caiba dentro da gente. Caminhamos no meio das multidões e que difícil é achar um dentro do qual nós caibamos, que seja do nosso tamanho, que nos locuplete, que nos complete, que nos faça pleno. Como é difícil, como é complicado caminhar no meio dessa massa sem se sentir parte dela. Então, é um tempo de solidão, é disso que o texto está falando. Então, você que tem teu amigo, você que tem sua família, cuida. Os desertos estão nos aguardando, irmão. A água que gera vida nas fontes humanas estão secando. Os seres humanos não são mais fontes de águas que fazem manutenção da vida. Os seres humanos estão secos, estão desérticos. E mesmo que nós nos relacionemos com estes, estamos no deserto. Estamos sozinhos. Então, eu estava estudando essa palavra agora à tarde e eu fui pondo no papel alguns seres humanos fontes que eu tenho. Aí, quando no meio disso me escreve um torpedo, o Jeremias lá de BH. Fala sustância. Quem conhece Jeremias sabe como ele fala, né? Aniversário da 8ª, tal dia, você pode pregar? Eu falei, rapaz, eu tenho um compromisso nesse dia, desmarca agora, rapaz, você é sustância. Você é santo varão. Aí eu falei, rapaz, você não sabe o que eu estou estudando aqui? Aí eu compartilhei parte dessa palavra e falei, rapaz, eu estava aqui lembrando de gente que é fonte para mim. E você escreve para mim, você é uma fonte, eu te abençoo no nome de Jesus. Obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade, pelo ser humano que tu é, pelo homem como que tu é. Aí ele falou, pô, Sustância, estou chorando aqui, Sustância. Eu falei, legal, né? Deus faz assim com a gente. Então você que tem um amigo, você que tem uma amiga, dá glória a Deus por ele.
Os amigos verdadeiros estão entrando em estado de extinção. Então seja você o que rega esse amigo, para que ele não morra jamais. Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudi-lo, vamos adorá-lo? Vamos ficar em pé? Aleluia. Fecha teus olhos, uma frase de louvor ao teu Deus. Agradeça a Deus pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus amigos. Agradeça a Deus pelos teus irmãos. Agradeça a Deus pelo amigo maior que é Jesus. Agradeça a Deus, porque Ele te chamou de amigo. Já não vos tenho chamado servos. O servo não sabe de nada. Mas eu vos tenho chamado amigo, porque Ele se revelou a cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é vida em nós. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, por mais simples que seja, quando ministrada com simplicidade, ainda assim ela nos abençoa. Por menor que seja o tempo, se a palavra de Deus gera vida na nossa vida. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pela família que Tu nos destes. Queremos te agradecer pelos amigos que Tu nos destes. Queremos te agradecer nessa noite pelas pessoas fontes que Tu nos destes. Pessoas nas quais nos alimentamos e são tão raras hoje, Deus. Nós queremos abençoar essas pessoas na nossa vida. Nós queremos abençoar aquelas pessoas que Tu tens usado para nos abençoar. Aquelas pessoas pelas quais Tu passas para chegar a nós. Pessoas que Tu tens feito delas caminhos para chegar até nós. Nós Te louvamos por ela e nós queremos abençoá-las nessa noite. Nós queremos Te pedir, ó Deus, para elas saúde, graça, renovo de força. Queremos que Tu a abençoe, ó Deus, com esperança, com amor próprio. Queremos, ó Deus, que Tu anule contra cada uma delas toda palavra maldita. Nós queremos abençoar os que nos abençoam e nós queremos ser essa pessoa fonte para alguém. Nós não queremos ser ladrões de ninguém. Nós não queremos ser alguém que carrega um balde de água fria, gelando a vida dos outros. Nós queremos ser, ó Deus, fontes de vida na vida de todos. Faz de nós essa fonte de vida. Muito obrigado já por essa palavra, por Tua presença. Estamos agora, Deus, como igreja e família, erigindo um trono de louvor a Ti. Recebe a honra e a glória e o louvor e a adoração por Jesus, o Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele, vamos adorar.